Senhor presidente, inicialmente dizer a Vossa Excelência o que falei aqui na nossa posse, que votei 2 vezes em Vossa Excelência para presidente, dentro da bancada do PSDB, definindo o nome de Vossa Excelência, e depois aqui nessa Casa de Leis, como a maioria esmagadora dos deputados estaduais, acreditando na condução sábia de Vossa Excelência frente a essa importante Casa de Leis, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom, eu divido a função parlamentar em 2 frentes. Uma, a legislativa, da produção de projetos, da análise de proposições, do uso da tribuna, das discussões e os debates, mas também da busca de recursos do governo do Estado para propiciar às comunidades que representamos obras e serviços importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que nos trouxeram até aqui. Eu venho de Dourados, nasci em Dourados e tive a maior votação que um parlamentar obteve em Dourados. Em relação a todos os cargos, tive uma votação bastante expressiva. Isso aumenta a minha responsabilidade de representar a minha cidade. Assim como fiz como vereador, também mais votado de Dourados, como deputado federal por alguns mandatos, e agora aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Trazemos para cá na nossa bagagem inúmeros anseios da nossa população. Como nós fazemos um mandato junto ao povo, ouvindo os clamores, as reivindicações, não perdemos nunca a oportunidade de estarmos ao lado da população, ouvindo-os. E a nova política que se instalou no Brasil nas últimas eleições demonstrou muito bem isso, de que nós, agentes públicos, políticos, temos que nos aproximar cada vez mais, ou não perder o vínculo com o eleitor. Não apenas como eleitor, mas, acima de tudo, como cidadão. Aquela história que o povo sempre diz, de que só lembra da gente na época de campanha, nós temos que acabar com isso. Nós temos que demonstrar no nosso dia a dia que estamos prestando contas do que fazemos. Cada passo que damos aqui, das decisões que tomamos, a população tem que saber. Nossa atuação tem que ser transparente. Não podemos escamotear, não podemos esconder. Temos que, a cada passo que dermos, darmos uma satisfação à população. Nas nossas posições, dos projetos que aqui serão votados, nos assuntos que aqui trazemos para essa Casa de Leis, não podemos jamais perder de vista o principal, que é o cidadão. Nós nada mais somos do que servidores públicos, muito bem remunerados, que devem servir o público, servir o povo. Recebemos para isso. Nós temos que dar essa contrapartida. Nós temos que fazer com que essas pessoas creiam no trabalho de cada um de nós, principalmente no momento político difícil que vivemos. Em nível federal, isso mudou. Hoje, há uma expectativa muito positiva da população em relação à Câmara Federal. Pesquisa do Datafolha demonstrou que a população tem boas perspectivas em relação ao mandato dos parlamentares federais. Todos estão apostando na nova Câmara dos Deputados em Brasília, diferentemente da legislatura passada, onde a Câmara Federal caiu num descrédito total. Dessa vez, há uma expectativa boa por parte do povo. Caberá aos deputados federais terem sabedoria o suficiente para fazerem aquilo que a população quer. Não esquecer das manifestações, não só as vozes das ruas, como se dizia muito, vamos ouvir as vozes das ruas. Hoje tem as vozes do Facebook, as vozes do WhatsApp, tem as vozes das redes sociais. Então, nós temos que, a todo instante, estar em sintonia com isso. Temos que resgatar essa credibilidade que a nova Câmara Federal conquistou também aqui na Assembleia Legislativa. Houve uma grande mudança
nas cadeiras. E continuaram aqueles que, com certeza, não decepcionaram a população, que corresponderam à expectativa do que aquelas pessoas esperavam, dos parlamentares aqui reeleitos, ou daqueles que já foram um dia deputado estadual e retornaram. No meu caso, especificamente, nunca tive o privilégio de ocupar uma cadeira aqui, nunca disputei o mandato de deputado estadual. Fui vereador em Dourados e já deputado federal em Brasília. Trago essa experiência, mas é claro que eu estou numa casa diferente das que eu convivi. E quero aqui contar com a colaboração de todos os parlamentares, porque sei que todos aqui têm um objetivo comum, que é a melhoria da qualidade de vida da população de Mato Grosso do Sul. Mas, como eu dizia, vindo de Dourados, nós temos muitas reivindicações e eu já apresentei uma proposição hoje que vem de um problema crônico lá de Dourados, que envolve governo do Estado, envolve governo federal e envolve Prefeitura de Dourados, que é a questão do trânsito do alto tráfego que vem de uma MS, passa por uma rodovia, BR-163, que liga Dourados a Campo Grande, Dourados ao estado do Paraná, e chega até a rua Coronel Ponciano, onde está localizada a Prefeitura, que é uma avenida de um fluxo grande de trânsito na cidade, e que depende dessa parceria. E eu quero aqui fazer com que a Assembleia Legislativa seja protagonista. Já falei com o secretário de Obras, Murilo Zawitch, desta necessidade de se resolver isso numa ação conjunta, criativa, entre os poderes, porque, apesar da rodovia federal ser concessionada, os deputados federais, os senadores, têm o dever de fiscalizar. Algo dessa natureza, dessa envergadura, só se faz com parcerias. Muitas vezes, nas crises, alguns choram e outros vendem os lenços. E é isso que temos que fazer. Apostar em soluções criativas que estamos vendo em vários municípios. É verdade que os mais de 5.000 municípios, em sua maioria, estão com dificuldades. Mas temos exemplos exitosos de administrações que, usando da criatividade, fazendo do menos o mais, estão conseguindo superar esses desafios. E assim, cabe a cada um de nós também fazermos o mesmo. Concedo a parte ao meu colega Barbosinha, líder do governo, com muito prazer. Deputado Marçal Filho, eu agradeço pela concessão do aparte e eu quero aqui desejar as boas-vindas a Vossa Excelência a essa casa. E eu não tenho dúvida nenhuma que a experiência de Vossa Excelência como ex-vereador de Dourados, iniciando a sua carreira política como vereador, né, deputado federal, depois retornando à Câmara Municipal, uma demonstração de humildade, não é? Voltando, retornando, dando a sua contribuição e agora alçada à condição de deputado estadual. Não tem dúvida nenhuma de que a experiência, o trabalho, somará muito ao Mato Grosso do Sul, mas principalmente a Dourados e a região da Grande Dourados. Então, desejo as boas-vindas e eu tenho absoluta convicção de que Vossa Excelência nessa casa cumprirá um grande mandato, se somará aos esforços dos parlamentares para que essa casa legislativa possa ser o reflexo e o sentimento da população. É o que o povo do Mato Grosso do Sul espera de nós e Vossa Excelência espelha tudo isso com muito rigor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que fará um grande trabalho nessa casa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, deputado Barbosinha. Com muito prazer, acolho a parte de Vossa Excelência para fazer parte integrante do meu discurso, do meu pronunciamento. Nós temos uma outra demanda lá em Dourados, que é a questão do Hospital Regional de Dourados, que o governador Reinaldo Azambuja já iniciou as obras, e é a grande esperança de toda uma região, de mais de 700.000 pessoas, para que tenhamos um hospital à altura da nossa região. Queremos trabalhar nesse sentido para que isso seja feito, mas, acima de tudo, seja colocado em funcionamento efetivo, porque todos sabemos que o grande problema do nosso país é a saúde. Temos um grande aliado hoje, que é o ministro Mandetta, que conhece bem a nossa realidade. Creio que com ele nós podemos contar para fazermos parcerias importantes e melhorar o atendimento à saúde pública da nossa população. Aliás, por falar em saúde pública, nós temos várias limitações
na função de deputado estadual em relação a projetos. Infelizmente, quando versa sobre matéria financeira, nós somos impedidos e vem sempre o jurídico dizendo que é vício de iniciativa. O que nós apresentamos não pode nem ser deliberado ou apreciado. Chegamos aqui com tanta vontade, queremos apresentar algo que realmente faça a diferença e esbarramos nisso. Temos que mudar isso também, porque somos parlamentares. Não podemos abrir mão desta prerrogativa também, mesmo que o Poder Legislativo Federal mude essa legislação, altere a Constituição, para que nós possamos exercer na sua plenitude a função de legislador. Apresentei como deputado federal um projeto que cria o Programa Nacional de Doenças Raras. Esse projeto foi aprovado na Câmara Federal, foi para o Senado da República, lá foi modificado. O presidente da comissão era o senador Valdemir Moca, foi senador por Mato Grosso do Sul. O relator, o senador, hoje governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez algumas modificações e este Programa Nacional de Doenças Raras voltou para a Câmara Federal para ser apreciado e lá está. Já falei com alguns deputados federais do nosso estado para que possam pegar esse projeto e colocá-lo logo em votação, e tenho certeza que vou contar aí com o apoio do nosso ministro da Saúde, que é do nosso estado, uma pessoa sensível a essas causas. Esse Programa Nacional de Doenças Raras vem preencher uma lacuna existente hoje. As pessoas que têm doenças raras não têm condições de pagar um tratamento. É muito caro, os medicamentos são muito caros. Muitas vezes o tratamento não é feito no Brasil, somente no exterior. E as pessoas vendem tudo que têm, as pessoas fazem vaquinhas ou rifas, campanhas no Facebook para conseguir salvar a pessoa querida que está ao seu lado, fazendo um tratamento. Entra na justiça, o Poder Judiciário, assoberbado de trabalho, acaba demorando para resolver. Quando resolve, o Poder Público entra com um recurso, e mais um recurso, são recursos intermináveis, e às vezes, infelizmente, quando chega ao final, que diz, não, você tem direito ao tratamento, a pessoa já morreu. Esta é uma realidade dura, triste, cruel, mas acontece. Eu acho que o governo, de uma forma geral, o poder público, poderia ter a sensibilidade, porque são poucas pessoas que são acometidas de doenças raras, e o próprio poder público poderia bancar esse tratamento, mas não é o que ocorre na prática, porque não existe um projeto dessa natureza, a não ser esse meu projeto, da minha autoria, que cria o Programa Nacional de Doenças Raras. E esse é um projeto que, se for aprovado na Câmara Federal, como nós esperamos, virá para essa Casa de Leis, virá para a Assembleia Legislativa. Porque cada Assembleia Legislativa vai colocar lá determinadas regras, vai ter que não só chancelar, digamos assim, mas também colocar algumas questões, porque a lei remete às Assembleias Legislativas isso. Então, estou citando aqui algo que fiz como deputado federal, mas fazendo essa ligação com o nosso trabalho aqui como deputado estadual. Apresentei também um projeto na Câmara Federal, que também foi aprovado, para a igualdade salarial entre homens e mulheres. Apesar das mulheres terem galgado todos os cargos, apesar das mulheres terem mais curso superior do que o homem, estar num nível melhor do que o homem, as mulheres muitas vezes exercem as mesmas funções, os mesmos cargos, ganhando menos que o homem, só por ser mulher. E isso é proibido na consolidação das leis do trabalho, na CLT, mas não há uma punição para as empresas que fazem isso. E a lei, quando não tem punição, não tem pena, é lei morta, é legislação morta. Se não tem punição, por que é que a pessoa vai cumprir? Eu apresentei esse projeto, que foi aprovado na Câmara Federal, e foi matéria nacional, principalmente nas revistas dedicadas ao público feminino, foi aprovado no Senado Federal, o presidente da comissão era o senador Paulo Paim, e aos 45 minutos do segundo tempo, um tal de Romero Jucá, que graças a Deus agora não faz mais parte da política nacional, solicitou lá assinaturas de alguns senadores
e deixou esse projeto dormitando nos escaninhos da Câmara e do Congresso Nacional, só porque havia recebido pressões. Fui até ele indagá-lo por que daquela decisão, e ele disse que teria sido um pedido da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E o senador representa o estado de Roraima, se não me engano, né? E estava atendendo o pedido da Federação das Indústrias de São Paulo. Nada contra a Federação das Indústrias, mas tudo a favor das mulheres que precisavam ter esta garantia para que não houvesse esse tipo de discriminação que, infelizmente, há, em muitos casos. Gostaria também, senhor presidente, senhores parlamentares, de destacar aqui o assunto que me trouxe pela primeira vez à tribuna dessa casa no pequeno expediente. Foi o requerimento marcando para a próxima quarta-feira, quarta-feira da semana que vem, às 14h aqui na Assembleia Legislativa, um convite à direção da Energisa para que nos convença do aumento abusivo na conta de energia elétrica do cidadão sul-mato-grossense. É um convite porque eles não se furtaram a procurar não somente a mim, que propaguei essa minha indignação na imprensa, mas por muitos parlamentares que, inclusive, aqui já se manifestaram. Muitos, inclusive, que não usaram da palavra, mas foram procurados pela direção da Energisa. Então, creio que não precisará de uma convocação. Só o convite resolverá, porque tenho certeza que eles estarão aqui na quarta-feira da semana que vem, às 14h, para ouvir os 24 deputados estaduais. Porque tenho certeza que todos os colegas aqui receberam reclamações de tudo quanto é canto do Estado. Ninguém passou incólume a isso. Tenho certeza absoluta. Porque eu não me convenci com as explicações de aumento de consumo, porque não foram casos pontuais. Se nós tivéssemos alguma situação localizada, aconteceu aqui em Campo Grande, ou aconteceu lá em Dourados, ou aconteceu em Corumbá, em Três Lagoas, mas somente lá, num determinado tipo de classe social, não. Pegou todo mundo, todas as pessoas. Participei de uma manifestação, aliás, liderei uma manifestação lá em Dourados, na Energisa, e muitas pessoas lá compareceram, e mostrando suas contas, revelaram realmente o absurdo que foi o aumento da conta de energia. Claro que muita gente comprou o seu ar-condicionado, claro que muita gente gastou mais energia. Janeiro foi um dos janeiros mais quentes da história. Nós sabemos disso. Mas nós temos muitos casos, e aqui eu vou citar novamente a Câmara de Vereadores de Fátima do Sul, que entrou com um requerimento provando que no mês de novembro, quando aconteciam as sessões, com o ar-condicionado ligado para tudo quanto é canto, com os computadores a pleno vapor, a conta de dezembro, quando a Câmara estava fechada, veio mais cara que a conta de novembro. Não tem explicação isso. Não há nada plausível para a gente aceitar só essa desculpa, na minha opinião, de que houve um aumento no consumo. Vários exemplos já foram dados, e nós queremos trazê-los nesta reunião de quarta-feira que vem. Além disso, em parceria com o deputado Barbosinha, vamos realizar aqui uma audiência pública para que todas as associações, todas as comunidades, as pessoas que fizeram movimento aqui em Campo Grande, inclusive tem movimento de consumidores especificamente sobre essa questão do valor alto da energia elétrica, para que todos possam participar dessa audiência pública e fazer os seus questionamentos. Então, eu quero ir até o final, usando todos os instrumentos legislativos que a Assembleia dispõe, tudo aquilo que for da minha prerrogativa como deputado estadual, para que a Energisa diga: errei, temos que devolver o dinheiro a mais, temos que diminuir o valor da conta. Não quero ouvir aquilo que já escutei da Energisa, me dizendo: porque cada um pegue a sua senha, pode entrar na fila que nós vamos ver caso a caso. Como assim?
Me ajuda aí, produção. Como assim? Pessoa por pessoa? O quê? Nós vamos colocar 200 milhões de pessoas, 200 milhões de consumidores dentro da Energisa para pegar uma senha e esperar e ser atendido caso a caso? Isso vai terminar quando? Em que ano? Em que século? Não, tem que fazer uma coisa geral, como aconteceu na conta de energia. Foi um aumento para todo mundo. Foi quase que linear. Então, assim tem que ser também a medida de reconhecimento do erro, do equívoco. Uma parte, deputado. Pois não, deputado Lídio Lopes, um prazer. Deputado Marçal Filho, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência por estrear na tribuna desta casa, cumprimentar nosso presidente, os demais pares, e parabenizar Vossa Excelência por trazer à discussão esse tema. Na verdade, é uma preocupação que nos pegou no período de recesso, uma cobrança muito grande da população, e as pessoas encaminhavam para nós as contas de energia. É um absurdo. Contas que veio para mim do interior, deputado Paulo Corrêa, que o cidadão pagava R$200, recebeu 650 de fatura. Contas que alguém pagava R$1.100, veio 1.900, ou seja, R$800 de aumento numa conta de energia, sendo que o cidadão não aumentou nenhum eletrodoméstico dentro da sua casa, não mudou nada, não ligou mais um ar, diminuiu outro ar. Então, essas questões realmente precisam ser revistas, mas de maneira coletiva, não individual, como bem colocado por Vossa Excelência. Porque se nós formos individual, vai entrar passe de tartaruga e o cidadão vai ficar cada vez mais com o ônus disso e a gente não vê o cidadão sul-mato-grossense sendo contemplado. Parabéns pela vossa fala. Agradeço, deputado Lídio Lopes, também incorporo vossas palavras ao meu pronunciamento, e eu já mencionei isso, mas é bom a gente relembrar que a energia é do poder público. Nós estamos falando de uma empresa privada, que é a Energisa, mas a energia é pública. A energia é um bem público da população. Tanto que foi esta Assembleia Legislativa aqui que modificou isso, tirando do poder do Estado, do governo do Mato Grosso do Sul, o poder sobre a energia e repassando a iniciativa privada. Não estou questionando isso. Eu estou apenas lembrando que nós, deputados estaduais, temos o dever de fiscalizar. Nós temos esta obrigação. É nossa missão. Não é de mais ninguém, a não ser da Assembleia Legislativa. Tem gente que fala, ah, não, é com os deputados federais, porque a agência reguladora é a ANEEL, que é ligada ao Poder Central. Não. Cada estado tem como seu bem a administrar a energia, a água. Então, nós é que temos que fazer aqui a nossa parte. Então, a cada momento que tivermos isso, nós temos que dar resposta à população. Nós não podemos ficar omissos a isso. E omissão não é comigo. Por isso que eu trouxe essa questão à baila, porque, repito, não foi algo pontual aqui ou ali, foi generalizado. Mas, falando em ANEEL, quando exerci o mandato de deputado federal, um dos primeiros que exerci, na época o presidente era Fernando Henrique Cardoso, foram criadas as agências reguladoras, as agências que fiscalizam, que definem as questões tarifárias. Assim como a Anatel define da telefonia, a ANEEL define a questão da energia elétrica. Eu acho que a questão da telefonia não há o que se discutir. Essa privatização que ocorreu foi extremamente benéfica para a população. Ninguém conseguia ter um celular quando a telefonia pertencia ao poder público. As pessoas tiveram acesso ao telefone. O telefone custava uma fortuna na época, o telefone fixo, que dirá o celular. Agora, à época que nós aprovamos esse projeto lá em Brasília, a intenção era de que as agências reguladoras tivessem autonomia e tivessem, acima de tudo, estrutura para fiscalizar. E o que nós vemos hoje? As maiores reclamações no PROCON, as maiores são em relação à telefonia e, nesse momento, em relação à energia. Então, notem bem os senhores que essas agências hoje elas não dispõem de pessoal suficiente, de estrutura, para em todo o Brasil, em todo o país, dar suporte a essas reclamações e cobrar desses que se assenhoraram da energia, da água, para terem lucro, e com razão, evidentemente,
mas nunca pode se perder de vista a questão social, porque tem muitas pessoas que não puderam pagar a conta de energia ou não estão podendo. Agora vem a Energisa dizendo que vai parcelar em 4 vezes hora. Isso não resolve. De todo jeito você vai ter que pagar. Não adianta imitar as Casas Bahia e colocar em não sei quantas vezes. Tem que reconhecer o erro, diminuir o valor e, no caso, até ressarcir os consumidores. Por isso, eu tenho batido muito em cima dessa tecla. E gostaria ainda de falar sobre esse assunto, que envolve também a COSIP, a taxa de iluminação pública, que atazana a vida de muitos cidadãos sul-mato-grossenses. Eu apresentei um projeto na Câmara de Vereadores e não foi aceito pela Procuradoria Jurídica desta casa. Não sei se aqui vão pensar da mesma forma. Mas a iluminação pública, a COSIP, tinha que ser separada da conta de energia elétrica. O consumo tinha que ser separado. Porque hoje, como é embutida a taxa de iluminação pública, mesmo que você não tenha esse benefício, você é obrigado a pagar, porque senão a sua energia é cortada. E não é justo isso. O consumo teria que ser uma conta, a iluminação pública uma outra coisa. Até porque a iluminação pública, o dinheiro arrecadado vai para a prefeitura, enquanto que o consumo vai para a Energisa. Então, questões que devem ser estudadas para que facilitem a vida do cidadão. Então, senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem nesta hora, eu acho que todos esses assuntos que afligem a população nós temos que debater aqui e buscar soluções e apresentarmos resultados. A população está a nos cobrar atitudes e ações que cheguem até a ponta, que ele possa dizer, valeu a pena ter votado naquele deputado estadual. Lá ele fez a diferença e mudou algo na minha vida, melhorou a minha qualidade de vida. Me permite uma parte, deputado? Pois não, deputado Reinaldo. Eu quero agradecer pela concessão do aparte e dizer o seguinte, Vossa Excelência abordou vários assuntos em menos de 30 minutos, começando sobre a questão da importância, né, dessa discussão sobre o que está hoje, esse tema que está sendo discutido da Energisa, que esta casa já foi protagonista nesse sentido. Aqui os mais antigos, o deputado Paulo, inclusive, fez parte dessa comissão que permitiu com que o povo sul-mato-grossense tivesse um ressarcimento com mais de 190 milhões. E agora esse tema volta novamente. Vossa Excelência falou dessa questão da dificuldade que hoje o Parlamento Estadual tem tido em relação à questão da interpretação das leis. Hoje, um projeto de lei, quando a iniciativa não é do municipal, é do estadual, e a gente fica nesse meio termo. Já houve uma discussão para que nós, com as assembleias, né, que 1/3 de assembleias participando, ela tem poder de lei federal. Então, Vossa Excelência aborda com muita tranquilidade. Essa questão da telefonia, lembrando muito bem, onde à época apenas rico tinha o direito de usufruir de um bem, que é um telefone, que custava mais de um carro zero. E esta privatização, ela permitiu com que os homens e mulheres desse país, de todas as suas respectivas faixas econômicas, pudessem ter o direito. E hoje todo mundo tem telefone, e aí, à época, o governador do Brasil, né, o presidente Fernando Henrique, criou as agências regulatórias e permitiu com que, na verdade, pudesse socializar. Mas, acima de tudo, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, que Vossa Excelência começou dizendo da importância dessa casa estar em sintonia com os anseios da população. Portanto, quando eu vejo aqui, praticamente 50% da renovação aqui de homens que cada um deles tem a sua história, o seu trabalho, a sua importância no contexto social, e vem aqui para nos ajudar a fazer com que, na verdade, nós possamos efetivamente estarmos em sintonia com o clamor da população. Portanto, quero parabenizar Vossa Excelência pelos temas abordados e dizer, seja muito bem-vindo, juntamente com os demais colegas, para que juntos possamos realmente alcançar o bem maior, que é, na verdade, atender
os nossos irmãos sul-mato-grossenses. Muito obrigado pela concessão da parte e quero me somar a todos os temas que Vossa Excelência abordou na tribuna desta manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rinaldo. Acolho na inteireza a parte de Vossa Excelência o meu pronunciamento. Queria só para encerrar, senhor presidente, gostaria só de tocar num assunto que é a questão tributária, já que eu falei aqui da COSIP. Eu acho que o que falta no Brasil é a clareza, a transparência nos impostos. Porque quando nós compramos um produto, pagamos por um serviço, nós não sabemos bem o que é imposto e o que é verdadeiramente o preço do produto, ou o preço do serviço, ou o consumo que está sendo realizado. Quanto mais o país tiver transparência, para a pessoa pegar a sua nota, seu cupom fiscal e saber o que é que ele está pagando de imposto, mais ele vai ficar tranquilo. O problema hoje é que há um obscurantismo em relação a isso, nós não sabemos bem o que é imposto ou o que é verdadeiramente aquele produto que compramos ou aquele serviço que recebemos. Muito obrigado, senhor presidente.